Queridos irmãos e amigos, abra comigo a palavra do Senhor. Eu me volto nesta manhã ao Evangelho de Mateus, no capítulo de número 23, para ler estas palavras do Senhor Jesus Cristo. Mateus, capítulo de número 23, nós leremos do versículo 15 ao versículo de número 17. Estas palavras do Senhor Jesus: ai de vós, escribas e fariseus e hipócritas, pois que percorreis o mar e a terra para fazer um prosélito, e depois de o terdes feito, fazeis filho do inferno 2 vezes mais do que vós. Ai de vós, condutores cegos, pois que dizeis: qualquer que jurar pelo templo, isso é nada, mas o que jurar pelo ouro do templo, esse é devedor. Insensatos e cegos, pois qual é maior, o ouro ou o templo que santifica o ouro? E nós retornamos nesta manhã às nossas considerações na palavra do Senhor, para concluir aqui, o Senhor permitindo, as advertências e a condenação que o Senhor lança sobre aquela nação e, em particular, os seus líderes espirituais. O Senhor conclui aqui as advertências e declara a condenação sobre uma nação que rejeitou o seu Evangelho. Estas palavras do Senhor Jesus, tão profundas, tão solenes, queridos amigos, você se recorda em nossa última consideração, o Senhor inicia aqui neste capítulo 23, do versículo 13, uma série de ai de vós, uma interjeição que traz grande solenidade. É muito difícil trazer os sentimentos do coração do Senhor Jesus Cristo ao ler estas palavras aqui no papel. Palavras que trazem tristeza, não é? Palavras que trazem ira em certo sentido. Palavras que trazem desalento, na verdade, porque a condição destes líderes e daquela nação que tanto rejeitou o Senhor, bem, é selada aqui na condenação declarada. São 8 ais deste versículo 13 até o final do capítulo. Nós consideramos os primeiros ais, cada um destes ais, e traduzindo em linguagem portuguesa mais próxima, é uma declaração de profundo pesar. Ai de vós, o que está vindo sobre vós, o que está preparado para vós, é muito triste. E é claro, cada um destes ais do Senhor Jesus Cristo traz uma razão, e nós observamos que cada um deles está anexado um crime, do qual são acusados os fariseus, os escribas, os saduceus e a nação. E a prova da hipocrisia destes homens e do juízo justo de Deus sobre eles. Bem, os primeiros 3 ais do versículo 13 em diante estão aqui. O Senhor repreende severamente aqueles homens e os condena. E o termo de repreensão mais utilizado pelo Senhor Jesus Cristo aqui é o termo hipócritas. E hipócritas é a palavra que nós traduzimos para o português como ator. No grego era a máscara do ator. Hipócritas, atores no palco da vida, pretendendo ou reivindicando ser algo que não são. Homens que vestiam um uniforme religioso, que tinham uma aparência de piedade, mas simplesmente atuavam no palco diante dos olhos dos homens. Não possuíam vida da alma, não conheciam a Deus por um relacionamento pessoal, não conheciam, nem amavam, nem ensinavam a justiça de Deus revelada em suas palavras. Hipócritas. Mas aqui no versículo de número 16, então, nós iniciamos um segundo grupo de ais, e o Senhor irá lidar em particular com a atitude daqueles homens de virar do avesso o ensino da palavra de Deus. Isso vai do versículo 16 ao versículo de número 24. Do versículo de número 25 ao versículo de número 26, há uma outra acusação aqui sobre a espiritualidade que é apenas mera religiosidade, não vida na alma. Do versículo 27 ao versículo 28, ainda uma outra condenação sobre uma falsa religiosidade, o ódio que havia no coração daqueles homens. Então, do versículo 29 ao 36, o Senhor declara a condenação destes homens e revela o coração maligno deles. Bem, versículo de número 16, então: ai de vós, condutores cegos, porque dizeis: qualquer que jurar pelo templo, isso é nada, ou nada é, mas o que jurar pelo ouro do templo, este é devedor. Bem, eles diziam coisas desta natureza.
E isto era parte do ensino destes homens. Você se recorda que, como intérpretes da lei, eles tomavam a lei de Deus e tentavam, de uma maneira didática, muito técnica, separar os mandamentos e interpretar esses mandamentos, estabelecendo as regulações para o cumprimento deles. E em sua interpretação sobre juramentos, sobre votos, eles chegaram, em sua cobiça, é claro, a esta conclusão absurda: ai de vós, condutores cegos, que dizeis, qualquer que jurar pelo templo, isso é nada, mas o que jurar pelo ouro do templo, esse é devedor. Insensatos e cegos, pois qual é o maior? O ouro ou o templo que santifica o ouro? E o Senhor Jesus segue dando este exemplo: e aquele que jurar pelo altar, isso é nada, dizem eles. Mas aquele que jurar pela oferta que está sobre o altar, esse é devedor. Insensatos e cegos, pois qual é maior, a oferta ou o altar que santifica? Bem, o Senhor mostra como os fariseus e escribas, os líderes religiosos daquela nação, operavam. Eles viraram de cabeça para baixo as verdades sobre o ensino, sobre juramentos, sobre votos, dados por Deus através de Moisés no Antigo Testamento. E quão ridículo dos fariseus e escribas dizer que um juramento pelo templo, pelo santuário, onde está o Santo dos Santos e a presença do Senhor, corresponde a nada quando comparado a um juramento pelos objetos, a mobília, as peças de ouro do templo. Que um voto pelo altar onde era sacrificado a oferta era nada quando comparado à oferta, o animal que era sacrificado. Bem, é o templo quem torna os seus objetos e o seu ouro e a sua prata sagrados. É o altar que torna sagrada a oferta. Assim eles viraram ao avesso em cima da palavra do Senhor. Isso, obviamente, porque eram homens gananciosos. Os fariseus e os saduceus controlavam o templo. Assim, era necessário que eles mantivessem o seu lucro. De maneira, querido, que o raciocínio é este: se você jurar pelo templo, bem, você não vai pagar nada caso você não cumpra o seu juramento. O que você pode fazer com o templo? Você não pode tomá-lo em tuas mãos, vendê-lo e pagar. Mas se você ou jura pela oferta, então, não cumprindo o teu voto, a tua dívida é conforme a oferta que você jurou. Você jurou pelo candelabro, você jurou pelas colheres, pelos garfos para o sacrifício ou qualquer outra coisa, então você é devedor na mesma quantia. E naturalmente, esta quantia, esta dívida, ia para os cofres do templo e, por fim, para a administração daqueles homens. Este era o raciocínio. Assim eles reduziam o espírito, isto é, reduziam a santidade, reduziam a verdade a uma religiosidade mecânica e transformavam a fé das pessoas, a lei de Deus, em uma mercadoria. Eles tiveram a habilidade, foram os primeiros, e daí nós temos todos aqueles que aprendem com eles, a transformar a Bíblia, a religião, em moeda mercantil. Eles sabiam muito bem como fazer isso. O interesse deles era o ganho. O Senhor os expõe, os repreende continuamente aqui. Agora, queridos irmãos, eles preferiam ouro ao templo. Será que há algo estranho ou incomum em nossos dias? Eu estava lendo algum tempo atrás sobre a fortuna de um líder religioso de nossa nação que abertamente prega o chamado Evangelho da Prosperidade ou Teologia da Prosperidade, em uma revista norte-americana, que a sua fortuna está em 1,6 bilhões de dólares, que recentemente, usando todos esses recursos, ele tornou-se também um banqueiro. Ele possui um templo religioso muito grande, imenso, talvez o maior do Brasil ali no Brás, e a sua maneira de agir é muito semelhante a desses líderes. Estava vendo também uma pequena apresentação de um homem que trabalha na área de marketing, visita empresas e ensina essas empresas como vender seus produtos. E este homem, que não é um crente em Jesus, que não teme ao Senhor, que não conhece a palavra de Deus, diz que aprendeu muito, muito deste líder religioso em sua técnica mercantil, em sua neurologia do marketing, em que você descobre um problema na vida da pessoa, ou sugere à pessoa um problema,
uma insatisfação, uma doença, uma enfermidade, uma possessão demoníaca, algum problema que seja, oferece a solução, então traz o testemunho do benefício e vende esse testemunho para outros, e esse círculo consecutivamente. Essas são palavras deles. E assim também faziam estes fariseus. Todavia eles tinham o domínio da nação em suas mãos, e a obrigação do povo de trazer estas ofertas, sim, comandadas pelo Senhor para a manutenção do templo. Mas algo novo em nossos dias. Você pensa sobre este grande império romano, religioso, e como eles herdaram dos saduceus, dos fariseus e dos escribas todos esses esquemas. Estava vendo ali na cidade de Goiânia e descobri, minha esposa comentando que isso não acontece apenas lá, está chegando o Natal, e havia um cartaz diante desta igreja, deste templo, dizendo: se você se prostrar diante do presépio, você recebe o perdão de todos os teus pecados veniais, todos eles, prostrando-se diante do presépio. Trazendo a sua oferta também para a manutenção das missões, o Senhor te abençoará da mesma maneira, com perdão. Assim, meus queridos amigos, usar da religião como mercadoria, não é algo novo e não é algo que ficou para trás. No ano de 2007, o líder desta grande instituição romana esteve na Austrália e declarou no encontro da juventude daquela religião o perdão de todos os pecados veniais a toda a juventude que esteve ali presente. Também ouvi ali em Aparecida do Norte, quando estivemos lá visitando em um trabalho de evangelismo, de pessoas que disseram que aquilo ali foi a penitência determinada por um determinado sacerdote para o pagamento de seus pecados, que foram confessados a eles. Assim, não apenas rezar, mas também a peregrinação ali àquela cidade para alguns. Assim, tudo no templo era transformado em mercadoria, porque se você jurasse por qualquer coisa ali, você tornava um devedor, e estas coisas chegaram aos nossos dias. Transformar a religião em mercadoria não é algo novo. Você observa isso no meio evangélico, no meio espírita, no meio católico, em todos os grupos e nas seitas. Meus queridos amigos, o Senhor Jesus declara aqui uma condenação muito severa sobre estes homens. A sua condenação é muito clara, é severa e é aberta, de maneira que nós devemos compreender isso e estar atentos a estas verdades em nossos dias. Elas não estão registradas aqui para curiosidade histórico-religiosa, mas para sabermos que o Senhor irá julgar todas estas coisas. Bem, ele segue dizendo estas palavras: e a moral sobre os juramentos é esta, que deve haver verdade no coração e verdade na vida diária. Assim os juramentos e as promessas superficiais desaparecerão. Este é o ensino do Senhor no Sermão do Monte, e ele recapitula este ensino aqui. A nossa palavra deve ser sim, sim, não, não. Deve haver verdade no coração e na vida diária, de maneira que nós não precisamos prometer nada, porque ao dizer que iremos fazer algo, todos sabem que nós iremos fazer isso, porque a nossa palavra tem o peso de ouro. Assim, se há verdade no coração, se há verdade na vida diária, não há meias desculpas. Oh, que situação triste nós chegamos. E como nós vemos isso entrar no meio cristão, mesmo entre crentes em Jesus Cristo, que se tornaram tão hábeis, tão aptos a criar desculpas e uma estrutura de desculpas para conseguir se sair em qualquer porta de desculpa lá no final das contas. Isto não é verdade no coração. Dizer e não cumprir sobre algo sério, sobre compromissos necessários. Prometer, como nós prometemos aqui no Brasil, não prometendo nada e nos deixar em cima do muro para poder pular para qualquer um dos lados. Essa é uma atitude carnal, é uma atitude de quem não está andando em temor diante de Deus. Muitas vezes nós chegamos mesmo a tomar o nome de Deus em vão de propósito, sabendo que nós não iremos fazer algo, e dizemos: sim, eu irei, se Deus quiser eu estarei lá. A pessoa já está usando uma justificativa para que, se ela não for, porque talvez um outro plano apareça, algo mais atrativo, não foi a vontade de Deus. Assim nós pecamos gravemente com o Senhor, brincando com estas coisas. E a moral aqui é: se há verdade no coração e na vida diária, não há necessidade para estas promessas. A nossa palavra, ela se desfaz, queridos amigos, quando nós permitimos essas desculpas, quando nós nos permitimos uma vida dúbia no falar. Oh, se a igreja não mantém um padrão,
quem manterá? O mundo não o manterá. Assim, isto é parte da nossa santificação. E o Senhor declara severa condenação sobre estes líderes. Ai de vós, diz o Salvador. E ele segue dizendo, ai de vós, versículo 16, condutores cegos. Bem, este versículo revela que aqueles líderes, eles invertiam verdades objetivas da palavra de Deus. Verdades palpáveis. Verdades onde pau é pau, pé é pedra, preto no branco, está claro, não há interpretação particular, está ali, está sendo dito. Estes homens viam estas coisas e eles invertiam esta verdade. O templo no lugar, o ouro no lugar do templo, a oferta no lugar do altar, e ao fazer isso, eles revelavam a si mesmos como líderes cegos. Eles não estavam vendo o que é objetivo, o que é óbvio. Ai de vós, condutores cegos. Eles invertiam verdades claras, objetivas da palavra de Deus, e assim revelavam a si mesmos como cegos e insensatos, e por consequência, marco isso, eram guias perigosos para a alma dos homens. Não deveriam ser confiados, nem seguidos, nem ouvidos. O Senhor Jesus Cristo toma como algo muito, muito sério pessoas hereges que torcem verdades claras e objetivas na palavra de Deus. São guias cegos. Eles estão cegos porque não veem o óbvio. Se está diante de mim esta planta, alguém diz, veja a planta, e eu não estou vendo. Esse é um sinal de cegueira. Eu não consigo vê-la. Se está claro diante de todos o ensino de Deus em sua lei, e aqueles homens conseguem torcê-lo ao ponto de inverter a verdade em algo claro e óbvio, eles são guias cegos. E nós lemos aqui sobre o perigo, queridos amigos, de guias cegos. O Senhor os toma com grande gravidade e os condena. Guias cegos, em todas as épocas, são pessoas que invertem verdades claras, palpáveis, reconhecíveis, objetivas da palavra de Deus. Por exemplo, os pregadores do chamado Evangelho da Prosperidade. Acaso não são guias cegos por não verem o que está claro ou fecharem os olhos diante do que está claro no ensino da palavra de Deus sobre esse tema? Eles invertem verdades objetivas, incontestáveis da palavra de Deus. E eu começo aqui a dar alguns exemplos, juntamente com os textos da palavra de Deus. Veja, estou falando sobre os líderes, homens e mulheres, promotores da teologia da prosperidade. Você sabe o que é isso, não é? Dê isso para Deus, Ele te dará 1000 vezes, Ele te restituirá. Você é a cabeça, não é cauda, você terá isso, saúde, etc, etc. Bens, buscas, um estado de felicidade material, de saúde, de bens terrenos, de propriedade terrena. Eles invertem o ensino da palavra de Deus. Eu quero demonstrar isso como acontece. Há um ensino na palavra de Deus, claro, objetivo, inegável. Qualquer crente, lendo com seu entendimento a palavra de Deus, chegará a esta conclusão. Este ensino é a respeito do contentamento cristão. Contentamento com as coisas e os bens materiais que Deus nos prover, estar contente, porque Ele disse, nunca te deixarei, porque Ele disse, as aves do céu são alimentadas, veja as flores do campo, não sois maiores. O Senhor ensina o contentamento cristão. Eu gostaria de marcar isso e preciso que você se volte comigo para muitos textos, e nós abriremos rapidamente, mas eu lerei cada um deles. 1 Timóteo, no capítulo 6, no versículo de número 10, nós temos estas palavras, 1 Timóteo 6:10. Observe, ouça com calma. Porque o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. E nessa cobiça por bens, alguns se desviaram da fé e se traspassaram a si mesmos com muitas dores. A Bíblia chama de cobiça a busca por bens, a busca por riquezas, o amor ao dinheiro. Nessa cobiça, alguns se desviaram da fé, se traspassaram a si mesmos com muitas dores. Há um perigo em buscar estas coisas, diz a palavra de Deus. Há um perigo em desejá-las muito. Que tragédia maior não é misturar isso com a religião?
Abra comigo em Marcos, capítulo 4, versículo de número 20, capítulo 6, versículo de número 24, que diz assim o Senhor Jesus: penso que o texto correto, na verdade, para ser mais preciso, está em Mateus capítulo 6, versículo de número 24, palavras bem conhecidas do Senhor Jesus. Ouça: ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de odiar um e amar o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e às riquezas e a Mamon. Mateus 13, versículo de número 22, o Senhor usa essas palavras também. E o que foi semeado, a palavra do Evangelho, que foi semeado no coração de alguém, que foi semeado metaforicamente em espinhos, é o que ouve a palavra, mas os cuidados deste mundo e a sedução das riquezas sufocam a palavra e fica infrutífera. Que grande perigo há em misturar busca por bens com a palavra de Deus. Em Lucas, capítulo 12, no versículo de número 15, nós lemos assim... Lucas 12, 15. E disse-lhes o Senhor Jesus, dizendo: acautelai-vos e guardai-vos da avareza, porque a vida de qualquer pessoa não consiste na abundância do que possui. Hebreus, capítulo 13, eu me volto ao versículo de número 5. Observe com calma esta verdade clara, objetiva da palavra de Deus. Sejam os vossos costumes sem avareza, contentando-vos com o que tendes, porque ele disse, Deus, não te deixarei, nem te desampararei. Sejam os vossos costumes sem avareza, contentando-vos com o que tendes, nunca te deixarei. Em Colossenses 3, 2, o nosso último texto, nós lemos assim: pensai nas coisas que são de cima no céu e não nas que são da terra. Você percebe, este é um ensino claro da palavra de Deus. Agora eu desafio: você nunca ouvirá um sermão, uma mensagem da palavra de Deus nestes textos sendo ensinada nestes lugares. Tendo o que comer e o que beber, diz a palavra de Deus, estais contentes. Sejam os vossos costumes sem avareza, estais contentes com o que tem. É claro que eles não irão pregar, porque isso está diametralmente em ângulo oposto ao que eles ensinam. E estas são verdades claras, objetivas na palavra de Deus. É um comando do Senhor, o contentamento cristão. Assim são guias cegos, porque torcem a palavra de Deus, apelam para a concupiscência natural do ser humano, que é a cobiça, o desejo por bens, fazem deles jogo, de modo a extrair também, prometendo a eles o que eles desejam tanto, a cobiça do coração. Líderes cegos, e sobre eles está a ira de Deus, como declarado na palavra do Senhor aqui. Assim são guias cegos, porque torcem verdades claras, objetivas na palavra de Deus. Guias cegos que invertem verdades claras. Pense outro exemplo sobre um outro ensino muito claro e objetivo na palavra de Deus, que é o comando de Deus para os seus filhos e filhas de separarem-se de tudo aquilo que é mundanismo, que é intrinsecamente mundano, que traz as características de um mundo decadente dominado pelo maligno. O ensino de líderes cegos que torcem verdades claras é esse. Está tudo bem, querido amigo. Mas deixe-me chegar primeiro aos textos. Abra comigo em 2 Coríntios capítulo 6. Em 2 Coríntios capítulo 6, no versículo de número 17 a 18, nós lemos assim. É uma citação do Antigo Testamento, Deus falando ao povo de Israel. Israel representa a igreja no Antigo Testamento, mas é trazida para o Novo Testamento e declarada para a igreja de hoje. Por isso, diz o Senhor, bom, vamos iniciar do versículo 15.
14. Não vos prendeis a um jugo desigual com os infiéis, porque que sociedade tem a justiça com a injustiça, e que comunhão tem a luz com as trevas, e que concórdia, acordo há entre Cristo e Belial, Satanás, ou que parte tem o fiel com o infiel, e que consenso tem o templo de Deus, nossas vidas com os ídolos, porque vós sois o templo de Deus vivente, como Deus disse, neles habitarei, e entre eles andarei, e eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Por isso, saí do meio deles, e apartai-vos, diz o Senhor, e não toqueis nada imundo, e eu vos receberei. E eu serei para vós pai, e vós sereis para mim filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Separação do mundanismo. Agora abra comigo em 1 João, no capítulo 2, o versículo 15 ao versículo de número 17, estas palavras. Observe com clareza, é uma verdade objetiva do Espírito aqui. Não ameis o mundo, não tenha um sentimento de amor por aquilo que é mundano e contrário a Deus. Não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele, porque tudo o que há no mundo, a concupiscência da carne, concupiscência, desejos lascívios dos olhos e a soberba da vida, não é do Pai, mas do mundo. E o mundo passa e a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Não ame o mundo, diz o Senhor. Mundanismo, aquilo que é intrinsecamente deste mundo, que promove a vaidade deste mundo, a sensualidade deste mundo, o orgulho desta vida, a rebelião contra Deus, o egocentrismo, todas estas coisas que são como um carimbo sobre tudo o que há neste mundo, na cultura, em termos morais. Como eu poderia estar seguindo artistas e cantores deste mundo, ou bebendo da cultura decadente deste mundo com grande prazer e tranquilidade? Como eu poderia estar buscando o que o mundano busca, seguindo as suas vaidades e tolices, quando eu tenho Cristo e o seu Espírito para preencher a minha alma com paz? Como eu poderia estar amando estas coisas, ou cogitando as coisas da carne, ser como mundano e admirando o mundano, e assistindo Big Brother ou o que quer que seja, ou me alegrando e me satisfazendo e chorando com esses filmes que você observa, o que é produzido e promovido ali. Qual é a mensagem? A mensagem não é aquilo do script que o autor produziu ali em sua imaginação. A mensagem é o que é visto. A mensagem é a pose de rebelião com o cigarro, com a roupa. A mensagem é álcool. A mensagem é rebele-se contra Deus. Faça o que você quiser. Não deixe que ninguém te proíba. Saia do armário. Rebele-se contra qualquer um. Você pertence a você mesmo, conhece o seu destino. Você é livre para passar por cima de qualquer um e fazer a tua vontade. Esta é a mensagem. E este é o carimbo. E quem ama estas coisas não tem de Deus o amor no coração. Não é clara esta verdade na palavra de Deus. Deixa-me citar um último versículo, está em Tiago capítulo 4. Tiago capítulo 4. Volte um pouquinho os textos. No versículo de número 4 e 6 ele diz assim: adúlteros e adúlteras, se refere a adultério espiritual, como no Antigo Testamento, deixar o Deus vivo no coração e buscar os ídolos. Adúlteros e adúlteras, não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Ou cuidais vós que em vão, diz a Escritura, o Espírito que em nós habita tem ciúmes? É uma verdade clara. Separação do mundanismo é o comando de Deus para seus filhos e filhas. Foram santificados para Ele, separados para o seu serviço, para proclamarem as santas virtudes, a glória, a graça do Senhor Jesus neste mundo. Mas o ensino do líder cego é este: que é isso? Isso aí é legalismo. Isso aí é ser religioso. Olha, a Bíblia ensina outra coisa. Você nunca ouviu falar? Ela fala sobre a liberdade cristã. Estou livre para fazer o que eu quero. Lei, tchau. Deus santo, só no Antigo Testamento. A vida é para mim e Deus está lá para quando eu precisar dele, ele vem me ajudar. Eu tenho liberdade. Isso não é doutrina.
Você sabe o que é a doutrina da liberdade cristã? É uma doutrina na palavra de Deus. A doutrina da liberdade cristã, você encontra na nossa confissão, é claro, resumida, é a verdade que diz que nós fomos livres do domínio do pecado em nossa alma, livres da condenação eterna, temos livre acesso pela fé, por meio de Jesus, à presença de Deus, sem a necessidade de intermediadores humanos, sacerdotes, padres, pastores, o que quer que seja. Isto é liberdade, ou a doutrina da liberdade cristã, que não tem qualquer coisa a ver com libertinagem cristã, voltar ao mundo, tomar deste mundo, assemelhar-se com o mundano. A pergunta é feita: quem é que está ganhando quem hoje? É a igreja que está ganhando o mundo, ou é o mundo que está ganhando a igreja? É o mundo que se parece mais com a igreja, ou é a igreja que se parece mais com o mundo? E o resultado da igreja parecer-se com o mundo é a desobediência clara à palavra de Deus, ensinada por líderes que não veem o óbvio, o que está claro na palavra do Senhor. Terceiro exemplo, sobre ensinos claros, e esse é um que realmente tenho encontrado muitas vezes, e sentado com irmãos e irmãs, abrindo a palavra de Deus para mostrar esta verdade, sobretudo aqueles que têm vindo do movimento chamado da teologia positiva. Eu declaro, vai acontecer, está amarrado, o que eu visualizo é meu. Um ensino falso e esdrúxulo. Uma verdade clara e objetiva na palavra de Deus é que há aflições na vida de um crente em Jesus Cristo. Há provações, há enfermidades, há perdas. E tudo aquilo que acontece neste mundo físico e natural por conta da maldição do pecado também pode afetar o crente nesta vida. Este é um ensino claro da palavra do Senhor. Bem, o ensino dos líderes cegos é este. Se você tem o Espírito de Deus, então maior é o que está em você do que está no mundo. Até aí, isto é verdade. Então nada te acontecerá. Deus irá te blindar se você tiver fé. O Senhor Jesus Cristo, ao morrer, Ele levou embora as nossas dores. Então você não deve ficar doente. Se você ficar doente, é porque você não tem fé. Gostaria de trazer um desses líderes aqui, falar: coloca o dedão aqui. O Senhor Jesus levou embora as tuas dores. Eu pego uma marreta e testar, para ver se ele não vai sentir nada no dedão quando eu amassar o dedão dele. Apenas uma brincadeira, queridos irmãos. Mas essa é uma falsa interpretação da palavra de Deus. Ele levou as nossas enfermidades espirituais. Assim, você não pode estar doente, e se você é pobre, você ou não tem fé, o demônio está dentro de você, e você precisa vir aqui para a gente expulsar ele. Mas eu tenho fé, então mostra a tua fé. Como? O que é mais precioso para você, para as pessoas na sociedade? Oh, não. Dinheiro? Sim. Aí, viu? Você tem fé, faz um sacrifício do que é mais precioso e mostra a tua fé. Vai lá, vende a tua empresa e traz a oferta aqui. Não, viu? Falei, você está doente, você está pobre, porque você não tem fé. O dia que você tiver, você traz aqui e você vai ver. Você não viu tantas pessoas aí que receberam? Não é esse o ensino? Você está doente e não acontece nada? Por isso, falta de fé. E vem aqui, você vai ver que isso vai acontecer e você vai prosperar. E se não prosperar, não vem me cobrar depois. Cobre a Deus, foi Ele quem declarou isso. Homens malignos, mulheres malignas, chamados de hipócritas, guias cegos, como escapareis da condenação do inferno? Diz o Senhor Jesus. Meus irmãos, você percebeu a gravidade, a intensidade do Senhor Jesus Cristo? Eu estou apenas repetindo as palavras do Senhor e a gravidade. Ela está aqui, se você leu com calma, nesse capítulo 23. O ensino claro da palavra de Deus é este: que através de muitas tribulações nos importa entrar no reino de Deus. Abra comigo em Atos capítulo 14, versículo 22, é dito assim. Atos capítulo 14, versículo 22.
confirmando os ânimos dos discípulos, exortando-os a permanecer na fé, pois que por muitas tribulações nos importa entrar no reino de Deus. Não está dizendo que você é salvo passando por tribulações, porque ele já chama aquelas pessoas de discípulos. João 16:33, uma segunda passagem sobre este ensino claro. Evangelho de João, no capítulo 16, versículo 33, palavras do próprio Senhor Jesus Cristo, dizendo assim: tenho-vos dito isto, para que em mim tenhas paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Abra comigo em Filipenses capítulo 2, versículo 27. O apóstolo Paulo, pelo Espírito, declara isto: somente devei-vos... capítulo 2, versículo de número 27. E de fato, esteve doente, e quase à morte, mas Deus se apiedou dele, não somente dele, mas também de mim, para que eu não tivesse tristeza sobre tristeza. Está falando sobre quem? Sobre o pastor Epafrodito, versículo 25. Julguei, contudo, necessário mandar-vos Epafrodito, meu irmão e cooperador, e companheiro nos combates, versículo 25, e vosso enviado para prover as minhas necessidades, porquanto tinha muitas saudades de vós todos, e estava muito angustiado de que tivesseis ouvido que ele estivera doente. De fato esteve doente, quase à morte, mas Deus se apiedou dele. Doente, um pastor, quase à morte, sim, mas ele não está servindo ao Senhor. Como pode isso acometê-lo? Sim, doente quase até a morte. No mundo tereis aflições. Não estava Paulo numa prisão, braços e pernas amarrados em seu segundo cárcere, para ser morto e decapitado? Este é o ensino claro da palavra do Senhor. Acaso nós estamos buscando isso para a nossa vida? Não, mas nós não estamos isentos disso. Isto virá e já veio. 2 Timóteo capítulo 4, versículo 20. Abra comigo nesse texto também, afirmar esta verdade, que o crente não está isento de dificuldades, de enfermidades. 2 Timóteo 4, versículo de número 20. Erasto, um crente, ficou em Corinto, e deixei Trófimo doente em Mileto. Mas Paulo, por que você fez isso? Por que você não o curou e não curou Epafrodito? Nós vemos que o sinal do apostolado, cura, estava desvanecendo naturalmente, porque o Novo Testamento está quase completo. Mas ele deixou ele doente para ser tratado, para ser cuidado. Epafrodito esteve quase à morte, beirou a morte. E este aqui está doente, ficou lá para ser cuidado. Em 1 Timóteo capítulo 5, versículo 23, nós lemos sobre Timóteo, este pastor, protopastor, companheiro do apóstolo Paulo na obra do Senhor. No capítulo 5, versículo 23, ele dá uma recomendação a Timóteo e diz para Timóteo: não bebas mais água só, mas usa um pouco de vinho, por causa do teu estômago e das tuas frequentes enfermidades. O pastor Timóteo tinha problema gástrico. Não sei se era gastrite, se era doença de Crohn, se era uma úlcera. E Paulo está dizendo: olha, a água é um pouco poluída aí em Éfeso. Não bebe só água, bebe algo mais azedo, como vinagre, um pouco de vinho, por causa do teu estômago e das tuas frequentes enfermidades. Eu imagino que Timóteo precisava de pratos especiais para se alimentar. Sem molho de tomate, sem pimenta, não é? Ele precisou de uma dieta. Talvez ele precisou ir lá, plantar uma cúrcumazinha, fazer o pó, comer. Espinheira santa. Ômega 3, pescando. Ele precisou se cuidar. Ele tinha enfermidade. E por que Lucas não o curou? Ele era médico, ele não conseguiu. Lucas, Paulo, Timóteo, sempre andando juntos, não é? No mundo tereis aflições. Nenhum crente está isento de enfermidade. Isto sobreveio sobre Cristo, sobre os apóstolos, sobre os crentes ao longo da história e sobre nós aqui. É um falso ensino o que torce, o que vira esta verdade. Os apóstolos do Senhor, me lembro conversando com uma bibliotecária na Universidade Federal de Goiás, quando estava estudando ali, e sempre fechávamos junto à biblioteca, e
Em um determinado momento descobri que ela era uma pessoa que tinha recentemente buscado ao Senhor. E conversando ali, começamos um estudo bíblico. E depois de algum tempo, eu mencionei para ela um pouco sobre a história do cristianismo e seu desenvolvimento desde o livro de Atos. E mencionei para ele o que a tradição, que a história menciona, que todos os apóstolos, a não ser João, foram mortos de maneira severa. Pedro foi crucificado de cabeça para baixo. Filipe, foi apedrejado até a morte. Um foi arrastado por cavalos, outro foi cerrado no meio. Todos morreram. Paulo decapitado, Tiago, o pastor da igreja em Jerusalém, decapitado. Mas eram apóstolos do Senhor. Que fim é este? Estevão, imagina tomar pedradas na cara, no corpo e morrer apedrejado. Este foi o final físico deles. Não poderia o Senhor livrá-los, era um final glorioso, humanamente falando. Eles foram mártires, testemunhas de Cristo. Eles levaram sobre o seu corpo o vitupério de Cristo, pregando o Evangelho, sendo desprezado e maltratado, como nós veremos nos próximos versículos desse capítulo. Abra comigo por último, então, em Hebreus, capítulo 11. Você gostaria de saber quem a Bíblia destaca como grandes homens e mulheres de fé? Está em Hebreus, há uma galeria de ouro aqui, com os heróis da fé. Alguns deles, não todos. E observe o fim destes homens e mulheres. Hebreus 11, 36. Nós lemos assim. Ele está falando sobre fé. Então ele diz: e outros crentes experimentaram escárnio e açoites e até cadeias e prisões. Foram apedrejados, falando sobre esses apóstolos e outros crentes. Estevão está aqui. Cerrados ao meio. Tentados, mortos ao fio da espada, andaram vestidos de pele de ovelhas e de cabras, andaram porque foram jogados no Coliseu para os leões atacarem, vestidos de ovelhas e cabras, desamparados, aflitos pelo mundo, maltratados, dos quais o mundo não era digno, errantes pelos desertos, fugindo, montes pelas covas e cavernas, e todos estes, tendo tido testemunho pela fé, não alcançaram a promessa. A promessa é: eles não viram Cristo como os outros viram, e não viram a promessa de Deus do seu reino estabelecido aqui. Porque, sobretudo os do Antigo Testamento, versículo 40, provendo Deus alguma coisa melhor a nosso respeito, para que eles, sem nós, não fossem aperfeiçoados. Você se choca em descobrir estas verdades, se isso te choca é porque você não tem estudado a palavra de Deus. E a palavra de Deus diz que Deus envia a operação do erro para que creiam na mentira aqueles que não amam, não se apegam à palavra do Senhor. Assim eu creio no líder, que apela à minha concupiscência, promete que eu vou receber o que eu quero mesmo, e eu caio nestas ciladas. E Satanás certamente ajudará para confirmar estas coisas e estas prosperidades, assim como ele ajuda toda outra religião não cristã com seus milagres e sinais. Meus irmãos, eu não estou sendo irônico aqui. Estas são as palavras e o ensino do Senhor Jesus Cristo. São verdades óbvias. Assim o Senhor declara hoje, em nossos dias, há muitos guias cegos que torcem verdades, invertem verdades objetivas, invertem isso no contrário daquilo que é claro na palavra do Senhor. Bem, de volta ao nosso texto, nosso tempo corre muito rápido nesta manhã. Qual é a sua posição aqui sobre os falsos mestres nesse capítulo 23, nas palavras do Senhor Jesus Cristo, nessa advertência? Bem, a sua posição é esta, a conclusão é esta: eles são perigosos. A tua alma, a tua vida está sob o ensino destes homens, eles são perigosos. Não são pessoas momentaneamente equivocadas no que estão ensinando, ou ignorantes a respeito de algo que não lhes foi ensinado. Eles são corruptos até o âmago. Eles sabem o que estão ensinando, eles torcem, eles ocultam estas verdades, porque isso não condiz com o seu sistema. Eles não estão ensinando todo o conselho de Deus, como é a obrigação de um pregador. Eles estão ensinando parcialmente aquilo que cabe no seu sistema, aquilo que promove o seu império e as suas ideias. Eles são perigosos, porque a alma de muitas pessoas que está em jogo aqui, a alma eterna. Assim, eles são corruptos até o âmago, na própria essência de sua vida, no seu próprio ser. O propósito deles não é servir, é devorar. Eles não nutrem os seus seguidores, eles devoram os seus seguidores. Todo crente, querido irmão,
mais cedo, todo crente em Jesus, mais cedo ou mais tarde, terá um encontro com um ensino que tentará subverter a tua fé, o que ensina a palavra de Deus, arrastá-lo para fora da tua firmeza. Quantas pessoas conheci que estiveram em uma igreja bíblica e por algum momento foram levados por uma seita, por algum líder carismático, com ideias, o que quer que seja, somente para depois ter perdas, então retornarem ao caminho do Senhor. Mas felizmente, pela graça de Deus, retornaram livres, firmados agora, crescendo na palavra de Deus para não serem enganados mais. O propósito não é servir o povo de Deus, alimentar as ovelhas. Assim diz o Senhor Jesus Cristo neste versículo 16, e você agora compreende a gravidade desta interjeição. Ai de vós, condutores cegos. Ai de vós. Eles são cegos e eles estão aptos a cegarem também as pessoas. Eles são treinam a si mesmo na arte de confundir crentes, porque eles são mestres em tornar obscuro aquilo que na palavra de Deus é claro como a luz do dia, e confundir as pessoas entre a verdade de Deus e a vontade da carne. A vontade de Deus para você é isso não, essa é a vontade da tua carne. Esta é a vontade da tua concupiscência, não a vontade de Deus. A vontade de Deus é que você seja próspero, rico neste mundo. Esta não é a vontade de Deus revelada em sua palavra. Essa é a tua vontade carnal. Eles são mestres em torcer e confundir crentes entre a vontade de Deus e a vontade da carne, a tal ponto que é impressionante como alguns não percebem isto e são levados e carregados por estas coisas. Quando estas coisas são vontades da carne. Guias cegos são mestres em confundir a mente de pessoas entre a distinção do caminho largo que conduz à condenação e o caminho estreito de obediência à palavra de Deus que conduz à vida eterna. Chamam de estreito o que é largo, chamam de largo o que é estreito, de verdade o que é mentira, de bom o que é mal. E assim, ensinam as pessoas a rejeitarem a palavra de Deus clara, revelada aqui para nós. E alimentar, é claro, a ambição carnal e material de todo ser humano. Veja, eles ensinam suas ideias baseando-se na Bíblia, mas não são bíblicas. Qual a diferença? Eu tenho uma ideia, um esquema, eu vou procurar textos que deem suporte a isso, ainda que eu tenha que cortar eles do contexto, torcê-los. Ou seja, estas ideias e esquemas não saem da palavra de Deus, são montados aqui a partir de textos. E porque o indouto que não ama a palavra de Deus é levado a não ler, não comparar Escritura com Escritura, é facilmente levado crendo naquilo que lhe é oferecido, porque a sua ambição é como um imã deseja nestas coisas. Mas veja, queridos amigos, ao conhecer agora a palavra de Deus, isto não te condena se você lançar fora o falso ensino. É por isso que esta verdade está aqui, para nos salvar, para nos libertar das garras destes lobos, e nos trazer ao conhecimento da verdade em Cristo, em quem estão todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento, a pessoa do Senhor Jesus Cristo, o Salvador. Eles ensinam ideias que parecem estar baseadas na Bíblia, mas que não são bíblicas. Deixa-me lhe ensinar uma ideia que parece estar baseada na Bíblia, mas que não é bíblica. Olha, você foi enganado. Não há inferno. Não há inferno. Não? Claro que não. Pense no amor de Deus. Como poderia um Deus de amor mandar seus filhos para o inferno? Você não faria isso com sua filha. É verdade. Como pode haver um céu e ao mesmo tempo um universo paralelo de pessoas ali queimando e sofrendo? Isso não condiz com Deus. Uau, é verdade. Mas quando nós lemos aqui, é muito claro o ensino da palavra de Deus. É repetido e repetido e repetido. E você perceberá que o ensino do Senhor Jesus Cristo no Novo Testamento é o lugar em que ele fala mais sobre a realidade de um lugar de punição para o ímpio do que ele fala sobre o céu. Pasme sobre isso. Eles dizem, depois da morte haverá outra chance.
E muitos parecem carregar este ensino. Tudo bem, eu fui muito mal aqui, não busquei a Deus de todo o coração, mas, claro, Deus é bom, eu não sei como vai ser lá. Deus vai falar com a gente, olha, vai ter outra chance. A palavra de Deus é clara, o homem está determinado a morrer uma só vez e depois o juízo. Não há segunda chance segundo a palavra de Deus, porque aqui há uma grande chance, há uma grande oportunidade. Crê no Senhor Jesus e será salvo, diz a palavra de Deus, sem pagar nada. Ele pagou tudo. Eu trago os meus pecados ao Senhor, como um pecador eu vou a Ele, Ele me recebe, me perdoa e me salva e me dá a vida eterna. Está aqui o chamado gratuito em Cristo Jesus para o arrependimento, fé e salvação. Não haverá outra oportunidade. Quando Ele retornar a este mundo, Ele retorna como juiz, diz a palavra do Senhor. Veja o ensino do falso, do cego líder. Deus, veja, para salvar uma pessoa, é claro que Ele vai levar em conta as boas coisas que eu fiz. Não é possível que todo o bem que eu fiz, Deus não considere. O problema, querido amigo, é que todo o bem que nós fizemos está manchado pelo nosso pecado, porque nós somos pecadores, não é que nós praticamos o pecado apenas. E tudo que nós oferecemos a Deus de boas obras está manchado, sujo. Eu preciso ser lavado pelo sangue precioso de Cristo, perdoado para entrar na presença de Deus. Nós aprendemos no livro de Levítico que quando um judeu iria oferecer um sacrifício de louvor e gratidão, aquele sacrifício, aquele animal, deveria ser colocado, ofertado, sobre as cinzas do animal anterior, que foi um sacrifício pelo pecado. Sem perdão, sem o sacrifício de Cristo pelo meu pecado, Deus não aceita a minha pessoa como Caim, nem muito menos a minha adoração. Deus levará em conta as tuas boas obras. Boas obras, eu posso usar isso como moeda de troca pela salvação da minha alma. E eu estou dizendo que a obra de Cristo na cruz não é suficiente a Deus. Eu tenho que colocar um pouquinho mais a minha parte. Isso é uma blasfêmia. Isso é pisar sobre o sangue de Cristo Jesus. E ao fazermos isso, Deus nos aceitará no céu. Com o contrário, nós ouvimos por trás desses líderes a voz de Satanás ensinando. O pai da mentira, que se disfarça de luz, de anjo de luz. E assim ele engana. O falso líder diz assim, sodomia está ok. Sodomia, todos sabem o que a Bíblia ensina sobre a união de homem com homem, mulher com mulher. Olha, Deus te aceita no céu como você está. Você poderá entrar ali desta maneira, sem mudar nada. Certo? Porque Deus te ama muito. Deus ama o pecado. É difícil compreender isso. Que o pecado é cometido pelo pecador. Não é o ensino da palavra de Deus. Você se recorda em 1 Coríntios capítulo 6, estas palavras, apenas marcando um destes ensinos. O que a Bíblia ensina sobre sodomia ou qualquer outro pecado. Versículo 11, na verdade, versículo 9, do capítulo 6 de 1 Coríntios. Não sabeis, vocês não souberam disso? Pergunta Paulo, vocês nunca leram isso? Nenhum pastor lhe disse isso? Nenhum crente amigo te ensinou isso? Não sabeis que os injustos não hão de herdar o reino de Deus? Não erre aqui, não tropece neste ensino. Nem os fornicadores, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes, nem os roubadores herdarão o reino de Deus. E eles dizem, você aceita como está. Não, há uma mudança aqui, versículo 11. E é o que alguns de vós têm sido, mas está no passado. Não é no pretérito perfeito, mas haveis sido lavados, mas haveis sido santificados, mas haveis sido justificados em nome do Senhor Jesus Cristo e pelo Espírito do nosso Deus. Esta é a verdade clara. Nós vamos a Cristo em nossa imundície, em nosso pecado, como nós estamos, para sermos perdoados e lavados e recebidos. Ele muda. Isso na Bíblia é uma doutrina chamada regeneração. Aquele que está em Cristo é uma nova pessoa. As coisas velhas já passaram. Tudo se fez novo. Mas não, o guia cego ensina o contrário. O guia cego diz que você não precisa de uma igreja local, nem de um pastor, nem de Bíblia. E que é a igreja que tem que mudar, porque os homens mudaram.
E os tempos mudaram, você não vê? Isso aqui foi escrito num período muito estranho, patriarcal, tribal, há tanto folclore aqui. Isso não é a palavra de Deus, as pessoas mudaram, a gente tem que mudar, agora as pessoas aceitam estas coisas, a Bíblia não aceita, é dessa época, vamos mudar. Tua palavra é a verdade, diz o Senhor. Passará o céu e a terra, mas as minhas palavras não passarão, diz o Senhor Jesus Cristo. Não acrescenteis nada, diz o Senhor, no primeiro livro da Bíblia, no Pentateuco, e no último, e não retire nada da palavra do Senhor. Igreja estabelecida por Cristo não é a instituição, o prédio, é um grupo de pessoas salvas sob o som da palavra de Deus, servindo ao Senhor. Assim, desigrejado é uma anarquia espiritual, é um engodo, é um falso ensino, e é ensinado por pessoas que normalmente já estiveram em igrejas, e agora não querem estar ali porque fugiram da disciplina, ou há doutrinas que não aceitam, e para não serem convencidos a estarem sob elas, é melhor estar fora dali. Assim, há todo subterfúgio para não submeter a Deus, submeter à disciplina, submeter ao conhecimento da verdade, ao serviço do Senhor, aos dons que eu recebi pelo Espírito para usar. Isso é um ensino satânico. Esse não é um ensino bíblico. O mundo mudou, a Bíblia deve mudar, vamos atualizar a Bíblia. Veja, não é essa história na Bíblia, esse é um outro falso ensino. Você foi salvo, seja feliz, viva a tua vida. Não é esse negócio de Cristo Senhor sobre a vida do crente. Senhorio de Cristo, isso não está na Bíblia. Eu pertenço a mim mesmo para escolher como eu quero escolher. Há um ensino difundido, mesmo no meio reformado, novo, não crido pelo povo de Deus no meio reformado no passado, que é este. Olha, Deus, o Senhor, não tem uma vontade específica para a sua vida nessa, naquela ou na outra área. Não, Ele não tem isso. Você deve buscar na Bíblia, nos princípios e em bons conselhos e no bom senso, que carreira você deve seguir, com quem casar, que igreja servir, onde morar. Isso é para você. Essas grandes avenidas da vida que você vai jornar nela por muitas décadas, casamento, trabalho, moradia, igreja, é você quem escolhe. Chamado para o pastorado não existe isso, é você apenas desejar. Mas, querido amigo, pense comigo, deixa eu dar apenas 2 exemplos, não entrei nessa questão. Alguém conhecido entre nós, Charles Haddon Spurgeon, pastor Spurgeon, ali do Tabernáculo Metropolitano, considerado um grande pregador. Considerem outros, George Whitefield, ou mais recentemente Martin Lloyd Jones, pastor Peter Masters. Será que para Deus tanto faz, tanto fez? Se esses homens tivessem escolhido uma carreira secular, eles seriam grandes negociantes, porque são homens de grande capacidade. Não é? Quando você vê a maneira como eles escrevem, a capacidade de visão, mesmo no mundo secular, seriam grandes líderes. Agora, pense comigo, se Spurgeon tivesse escolhido uma carreira secular, para Deus seria a mesma coisa, se ele tivesse escolhido secular ou ser um pastor? Tanto faz, tanto fez para Deus? É claro que Deus tem uma vontade específica para os seus filhos e filhas. Nestas grandes áreas da vida, Ele tem um chamado, uma vocação. E cabe ao crente buscá-la na palavra de Deus. E conhecer os princípios e ser guiado em oração por isso. E estar no centro da vontade de Deus, há muitas e muitas bênçãos. A maioria das nossas tragédias e dores é por escolhas erradas na vida nessas grandes avenidas que eu acabei de mencionar. Deus tem sim, mas o guia cego ensina o contrário e chama a condução divina de misticismo e coisas desse tipo. Quão triste, não é? Qual é o pai querido, a mãe querida que não tem uma vontade para o seu filho? Não vai determinar a carreira do filho, é claro, mas busca o melhor direcionamento. Ah, filho, tanto faz se você desaba nesse mundo, se destrói, se você é uma boa pessoa, se você... tanto faz. É importante que você seja livre. Que loucura, que imbecilidade, racionalidade nós chegamos. Isso é encontrado hoje dentro de igrejas, porque há muitos guias cegos em nossos dias. Bem, assim há o senhorio de Cristo, e nós somos servos de Cristo para servi-lo. E seremos recebidos por Ele. Tantas parábolas que falam sobre prestação de contas do servo ao seu Senhor. E quantas bênçãos de servir a Cristo. Uma última mentira, ensinada por inversão da palavra de Deus. Olha, o que eu acho, o que eu penso, tem mais autoridade do que a Bíblia para dirigir as minhas ações, as minhas escolhas. Deixa eu anexar isso. A minha experiência espiritual particular, o sonho que eu tive, a visão, o que foi me dado de profecia, o que eu almejo pelo Espírito,
tem uma autoridade maior do que o que a Bíblia declara claramente a respeito destas coisas. Assim, a minha experiência espiritual está acima da palavra de Deus. Esta é a maior tragédia possível. A régua, a base da verdade, não é a experiência humana, é a Bíblia. Em sua oração sacerdotal, em João capítulo 17, ao orar ao Senhor por sua igreja, ele pede ao Pai: santifica-os na tua palavra, a tua palavra é a verdade. Ele estabelece a base da verdade. Assim, a verdade não é minha emoção, meu sonho, minha interpretação, meu sentimento. E se ela é contrária à palavra de Deus, eu devo rejeitá-la. Ah, pastor, mas o sonho que eu tive está de acordo com a palavra de Deus. Então você não precisa dele, porque você já tem a palavra de Deus. Nós nos limitamos, nós permanecemos nos limites seguros da palavra do Deus vivo revelada a nós. Sem a palavra de Deus nós estamos perdidos, levados para todo lugar por opiniões humanas, insufladas pela malícia de Satanás, que é muito poderoso. Assim, este é um falso ensino. Minha intenção era chegar até o versículo de número 36 nesta manhã, e nós estamos ainda nestes primeiros versículos que vão até o 23. Mas como evitar, deixe-me concluir então com este ponto antecipadamente, como evitar todas estas coisas como crentes em Jesus? Abra comigo em 1 Tessalonicenses capítulo 5. 1 Tessalonicenses 5, no versículo 21, está aqui o ensino da palavra de Deus, não da apologética cristã, mas da palavra de Deus, sobre como evitar líderes cegos, falsos mestres. A Bíblia diz que nós devemos examinar todas as coisas. 1 Tessalonicenses 5, 21 diz assim: examinai tudo, retende o bem. Não é retende o que é bom, retende o bem. Mas como é que eu vou examinar algo? Para examinar algo eu preciso ter um critério, uma referência, não é? Deixa eu examinar, não é? É examinar não de acordo com o que eu acho, mas de acordo com o que a Bíblia ensina. Examine todo o ensino de acordo com o que o texto ensina. O que este pastor aqui está ensinando nesta manhã. Você sabe que o que estou dizendo é verdade. Você vai na palavra de Deus. Examine todas as coisas, diz a palavra de Deus. Em 1 João capítulo 4, versículo 1, lá no final da Bíblia, 1 João capítulo 4, observe: amados, diz o apóstolo João pelo Espírito, não creiais a todo espírito. Veja, espírito aqui não é a alma penada, não. Uma alma que apareceu. Espírito aqui é pessoa, não é? Personalidade, líder, alguém que ensina. Quando você vai registrar um ISBN, um livro, ali tem no botãozinho que você cai o menu, tem quem é? É o autor, é escritor, é redator, é revisor. Aí tem lá espíritos, pessoas, personalidades. Essa é a ideia. Não creiais todo espírito, mas provai se os espíritos são de Deus, o ensino desta pessoa. Porque, veja como é a pessoa, porque já muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. Está claro, não está, meu irmão? Como evitar isso? É somente pela palavra de Deus. Sem ela nós erramos. Sem ela nós caímos. Ai de vós, diz o Salvador, condutores cegos, que terão que responder por milhões de almas, pelo sangue de milhões de pessoas. Ai de vós, diz o Senhor. E no versículo de número 33, resumindo, ele diz: serpentes, pessoas astutas como a serpente, raça de víboras, como escapareis da condenação do inferno? Como escapareis? Vocês não vão escapar mais. Vocês foram ensinados, exortados e pecaram contra a verdade, matando o próprio Cristo. Como escapareis agora? Como eu posso escapar se eu não me volto ao Senhor em arrependimento? Eu lanço fora a sua palavra, eu desdenho a sua palavra. Como escapareis?
desta grande condenação, se a fé e o arrependimento são necessários para a salvação. Meus irmãos, eu devo concluir aqui. O Senhor, Ele ensina sobre a hipocrisia religiosa. Nós devemos fugir como quem foge da praga. A verdadeira religião, Ele dirá nos próximos versículos, é de um coração transformado e um relacionamento pessoal, santo com Deus. Na palavra de Deus, nunca a emoção, a intuição, minha inteligência acima da palavra de Deus. Satanás tem muitas arapucas espalhadas para pegar pessoas de todas as crenças e inclinações. E você observa que cada uma delas tem algo que substitui a Bíblia ou algo que é colocado em pé de igualdade com a palavra de Deus. Seja um outro livro, um outro ensino, um sonho, uma revelação de alguém. Fuja destas coisas. Firme-se na palavra. Há muitos guias cegos hoje, muito mais do que na antiguidade, porque os tempos se aproximam do final. E o Senhor declara que haverão muitos enganadores e muitos seguiriam o seu engano. Firme-se na palavra, mantenha-se aqui nos limites seguros. Examine tudo na palavra de Deus. E assim nós estamos firmes. Não é necessário que um crente caia. Não é absoluto que um crente tenha que cair e ser levado por um enganador. Se nós estamos firmados na verdade, então nós estamos firmados na verdade. O Senhor nos abençoe com esta palavra ao nosso coração nesta manhã.